paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre o que é santificação. O que é santificação? E vamos tomar vários versículos como base, mas sobretudo o Salmo 1. E pergunto para você, o que é santificação para você? O que você entende por santificação? O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: sem santificação ninguém verá o Senhor. Que em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: nós devemos santificar espírito, alma e corpo. E o que significa isto? O que significa santificação? Sabemos que Deus é santo. E aqueles que são dele devem ser santos em toda a maneira de viver. Mas, para você, o que é santificação? E vamos então estar ministrando sobre isso. Santificação. Nós vamos comparar santificação com um avião. O avião, para voar, precisa de 2 asas. Se ele tiver apenas uma asa, ele não voa. Ou, se estiver no ar, ele cai. Assim também, nós precisamos de 2 asas para voar através da santificação e chegar diante do nosso Deus, para desfrutar tanto das bênçãos sobrenaturais aqui neste mundo, quanto o estar com Ele na eternidade para sempre. Então, será que significa santificação? Quais são essas 2 asas em que compõem a santificação? Então veremos. A primeira asa é separação. Separação do pecado, separação de todas as pessoas que nos influenciam e nos conduzem a nos afastarmos dos princípios da palavra de Deus, nos afastarmos de Deus, de um Deus maravilhoso que é santo, que é o nosso Deus. Então, santificação significa separação de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que esteja em desarmonia com a vontade de Deus. Este é o primeiro processo, esse é a primeira asa do avião, santificação. E a segunda asa qual que é? A segunda asa da santificação é dedicação. Dedicação a Deus. Então, separação do pecado, mas dedicação a Deus. Isso significa, se você apenas se santifica do pecado, apenas se separa do pecado, você acha que é pecado, porque se isola, como na época dos monasteiros, se isola do pecado, se isola das pessoas, se isola deste mundo. Se você apenas faz isto, mas nada mais, você não está caminhando pelo caminho da santificação. Você não está no Boeing da santificação. Então essa é a primeira asa, separação do pecado. Então, para haver uma santificação segundo a palavra de Deus, então tem que haver separação do pecado e dedicação a Deus. Então, eu me separei do pecado, fui limpo do pecado através do sangue do Senhor Jesus. Meu nome foi escrito no livro da vida, recebi o Espírito Santo para ser santo e para me santificar, para receber os dons, os talentos, receber o fruto do Espírito, paz, amor, bondade e longanimidade. Pois bem, eu sou santo, porque eu fui santificado por Deus, através do Senhor Jesus, do sangue de Jesus, através da palavra de Deus. Pois bem, e para eu ser santo, eu também tenho que partir para a segunda etapa, que é
dedicação a Deus. Eu tenho que me dedicar. Dedicar a minha vida, dedicar o meu tempo, dedicar os meus talentos, os meus dons, para estar fazendo a vontade do Senhor. Então, isso significa santificação. Então, nós fomos separados de Deus e passamos a ter a natureza divina. Então, nosso Deus é um Deus santo. E ele não está, ele está separado de tudo quanto é terreno e de tudo quanto é humano. Isto relacionado com o terreno, a natureza carnal, pecaminosa. Então, Deus é santo. Deus é perfeito em tudo. Ele tem absoluta perfeição. Nele não há nenhuma impureza. Nele não há nenhuma injustiça. E Deus, então, quando quer usar uma pessoa, ou pede para alguém da igreja, ou pede para que algum objeto seja santificado, é para ser separado de algo comum e natural, separado para ser usado por Deus. E é por isso que Deus coloca em nós o Espírito Santo em nosso coração e faz um transplante no nosso coração, tira um coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível à voz do seu Espírito, escreve a sua lei no nosso coração e imprime na nossa mente, para que nós possamos ser santos e dedicados a Deus. Então Deus nos santifica e nos separa e coloca da sua natureza de santidade, santificação, em nós, para que nós possamos andar em harmonia e em sintonia com a sua vontade e com os propósitos pelo qual ele nos chamou. Então a palavra santo então também, no caso, está ligado com a conexão com o culto. O que é culto? É relacionado com o culto do Antigo Testamento. Quando um sacerdote, os levitas, ou um objeto era separado e levado para o templo e consagrado, aquele objeto, aquela pessoa era santa. Israel é chamado de nação santa por ter se dedicado ao serviço de Jeová. Pois bem, em 1 Tessalonicenses 4,3 diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da vossa prostituição. Então, a santificação está relacionada com a vontade de Deus. Quando você começa a se santificar, andar pelo caminho da santificação, então você está dentro da vontade de Deus. Por isso que uma pergunta é feita: as pessoas com quem você convive, aquilo que você faz, tanto na área espiritual, ministerial, religiosa ou material, qualquer coisa que você faz deve estar relacionado com a santificação, e essa santificação é da vontade de Deus. Você descobre a vontade de Deus e assume esse trabalho com responsabilidade de santificar-se a si mesmo e santificar aquilo que você administra, aquilo que você faz. Mesmo que não seja santo, mas você está no caminho da santificação e você está ao fazer aquilo no temor e tremor do Senhor. E com responsabilidade de ser um instrumento de santificação, aquilo vai ser santo, porque tudo é santo para quem é santo, e tudo é sujo para quem é sujo. Né? Claro, tudo dentro dos princípios da palavra de Deus. Que rege a nossa santificação é a palavra de Deus. Então diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a santificação é da vontade de Deus. Você anda pelo caminho da santificação, separando-se cada vez mais.
seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, seus desejos, do pecado, dos valores deste mundo, né? Então, o que acontece? Você, então, anda pelo caminho da santificação. Você anda pelo caminho da santificação. Então, santificação é da vontade do Senhor. Você quer fazer a vontade de Deus? Ande pelo caminho da santificação. E ainda mais, que vos abstenhais da vossa prostituição. A santificação está relacionada com a prostituição. Existe a prostituição física, em que um homem ou um homem casado ou uma mulher casada mantém-se o seu relacionamento íntimo apenas com a sua esposa, apenas com a pessoa com quem ela casou, ou ele casou. Então isso é santificação. Quando a pessoa, na sua intimidade, adultera com outra pessoa, ele passa a estar andando na prostituição, ou no caso adultério. Prostituição, o adultério e prostituição relaciona-se tanto com casados quanto com solteiros que relaciona-se com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Então, essa é a prostituição física. Em Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o casamento, o matrimônio, né, deve ser sem mácula, deve ser puro, deve ser honrado, né, para que você ande na santificação. Caso contrário, você vai andar na prostituição, que é o inverso da santificação do casamento ou a santificação do nosso corpo. Então existe também essa área da área sexual, na área íntima. E o casamento, para ser santificado, ele deve ser monogâmico. Deve se casar com apenas um cônjuge, né? E se a pessoa tiver relacionamento então, fora desse casamento, então é adultério. E também entre solteiros, relacionamento íntimo com pessoas que não é seu cônjuge, entre solteiros é prostituição. Prostituição, relacionamento com pessoas, que é o contrário de santificação, que é esperar em Deus para que tenha um leito puro, sem mácula. E existe também a prostituição espiritual. Se na intimidade do casal mantém-se a pureza de acordo com a palavra de Deus, isso é santificação, da mesma forma, nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus, intimidade na comunhão com Deus, em espírito, nós tivermos essa intimidade só ao Senhor, só a Deus, então isto é santificação no espírito. Mas se nós colocarmos qualquer uma outra coisa, ou ídolo, ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, e me dedicar, e me centralizar a minha atenção, ou tirar a minha atenção do Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem para a minha vida, então eu estou no caminho da prostituição espiritual. Né? Novelas, filmes, qualquer coisa toma e rouba o seu tempo e faz com que a sua mente se ocupe com essas coisas que não são produtivas na área espiritual e, consequentemente, em outras áreas, então isto é prostituição. Isto é adultério, prostituição, porque nós estamos traindo a Deus. Mas se eu manter-me santo, dedicado totalmente ao Senhor Deus, então nós estamos andando no caminho da santificação. Então, agora no versículo no versículo 4, então aí diz assim: porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Né?
Tudo então que nós colocarmos no lugar de Deus é idolatria. Tudo é prostituição espiritual. Dinheiro, fama, glória deste mundo. Nosso coração é prostituição. Prostituição. E devemos também, em 1 Tessalonicenses 4:4, diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. Então a santificação é particular, a santificação é individual. Ela é individual. Cada um de vós deve manter-se, né, saber possuir o próprio corpo em santificação. Então, eu sou responsável pela minha santificação. Você é responsável pela sua santificação. Todos são responsáveis, cada um deve ser responsável pela sua própria santificação. Então, cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação. Por que o próprio corpo? Porque o corpo é a nossa parte que tem contato com este mundo, que são os órgãos do sentido, que é o nosso corpo físico, que tem a natureza pecaminosa e que nós temos contato com este mundo. E através dos órgãos do sentido, principalmente da visão e da audição, é que entra o pecado na nossa vida. E nós precisamos estar vigilando e fechando as brechas dos órgãos do sentido para que nós não venhamos pecar contra o Senhor e deixarmos de andar no caminho da santificação. Então, santificação é o próprio corpo, então, é que nós temos contato com este mundo. Em 1 Tessalonicenses 4:7, diz assim, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Você foi chamado por Deus, não para a impureza, não para a imundícia, mas para a santificação. Para você andar no caminho santo, porque agora você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus, um sangue puro, santo, inocente, e foi colocado em você o Espírito Santo para te santificar. Foi tirado um coração de pedra e colocado um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito Santo. E agora você é santo e você foi chamado para caminhar pelo caminho da santificação, não pelo caminho da impureza, pelo caminho da imundícia. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Deus é que nos santifica, espírito, alma e corpo. O espírito é a parte do ser humano que se relaciona com Deus, onde vem habitar o Espírito Santo quando a pessoa é regenerada. Quando a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo entra no seu espírito e a partir dali, então ele santifica a alma e o corpo. Então, o que o Senhor quer é que em cada um de nós sejamos o quê? Procuramos nos conservar íntegros e irrepreensíveis. Isto é, que ninguém precisa nos repreender. Então, o Espírito está relacionado com Deus. Eu preciso, então, ter um bom relacionamento com Deus, me santificar no meu relacionamento com Deus. Ter um momento de meditação da palavra, de oração, de busca ao Senhor. E também devo santificar na alma, está relacionado com o meu relacionamento com as pessoas, comigo mesmo e com as pessoas. Alma, psique, psicologia, relacionado com o comportamento humano. Então eu devo me santificar também no relacionamento com as pessoas a quem Deus criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, o nosso Deus, e nós que precisamos então nos santificar no relacionamento com as pessoas. E também no nosso corpo, sermos irrepreensíveis. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde e também não permitir que nada deste mundo, nenhum pecado, venha entrar no nosso corpo através dos órgãos do sentido, principalmente pela visão e pela audição
e também pelas palavras que saírem da nossa boca. Né? Pois bem, então isso é santificação. Deve ser de dentro para fora. Espírito, alma e corpo devem ser irrepreensíveis, né? E íntegros, conservados, irrepreensíveis e íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, em Hebreus 12, 14, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Você pode ser pastor, pode ser muitos anos, pode ser quem for, missionário, mas se você não andar pelo caminho da santificação, você não vai ver a Deus. Podemos ver Deus de duas maneiras. Primeira, quando o seu coração parar de bater e você estiver então preparado, andando no caminho da santificação, você vai, os anjos vêm aqui, recolhem a sua alma, pega a sua e leva até a presença de Deus, e você vai estar para sempre com o Senhor. Você vai ver a Deus na eternidade e estar para sempre com Ele. E nós podemos ver a Deus de uma forma sobrenatural também no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Isto é, ver o que Deus faz, como Deus faz, coisas, mesmo vivendo no nível natural, o Senhor faz algo sobrenatural que nem você e nem homem nenhum pode fazer. Pois bem, então nós, caminhando pelo caminho do Senhor, nós podemos ver Deus operar de uma forma sobrenatural, curando, transformando a sua vida, o seu lar, mudando, aprovando as obras de suas mãos, dando-lhe alegria de ter um Deus que responde cada uma das suas orações, nenhuma das suas orações são frustradas. E tudo quanto você fizer, você vai ser próspero, você vai ver resultados. Então isso significa andar no caminho de santificação e ver Deus operando no dia a dia. No Salmo 1 está relacionado com isto. No versículo 1 diz que você deve ser, o que é santificação? Separação do pecado e dedicação a Deus. No versículo 1 você está se separando do pecado, ou dos instrumentos humanos que te levam você a pecar e afastar-se de Deus. No capítulo 2, você dedica-se à lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. No versículo 3, mostra os resultados da sua santificação. Pois bem, então vamos ver o versículo 1, separando-se do pecado, ou dos instrumentos que te leva ao pecado. Tá bom? Então, no Salmo 1 começa assim, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa. O que é ímpio? O que é ímpio? O que é impiedade? O que é piedade? Piedade é a pessoa que tem misericórdia da outra pessoa, que sente a dor de uma outra pessoa, que é sensível à necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Isso é piedade, compaixão, é dó. Né? Isso é piedade. Que tem o amor, empatia e se coloca no lugar da outra pessoa quando ela está passando necessidade. Isso é piedade. O que é impiedade? É o contrário. É a pessoa, por exemplo, o ímpio. Impiedade é quando significa que não ter compaixão e dó das pessoas, ser duro para com as pessoas e não atender nas suas necessidades. Ímpio é aquela pessoa que é duro em relação às coisas, às necessidades das pessoas. É duro, é insensível. Não tem a sua sensibilidade espiritual e emocional para sentir as dores das pessoas. Então, não ande segundo o conselho dos ímpios, primeira coisa. Então, andar no conselho do ímpio é
seguir os seus conselhos não ouvir os seus conselhos e não acatar os seus conselhos e não ter misericórdia e não ter o outro como centro, outrocêntrico, para ajudá-lo nas suas necessidades. Então, primeiro passo para andar, para se separar. Não andar no conselho do ímpio, da pessoa que é insensível para com as necessidades das pessoas. Pois bem, o segundo passo significa não se assentar, não se deter no caminho dos pecadores. Agora eu pergunto, nós somos pecadores, nós pecamos? Sim, nós pecamos. Mas o que acontece? Nós não amamos o pecado e o pecado para nós é um acidente. E quando nós pecamos, nós somos sensíveis para serem chamados a atenção, para nos corrigir, quer seja pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus ou através das ministrações da palavra de Deus. E o que significa esses pecadores aqui? Pecadores, né, não se deter no caminho dos pecadores. Os pecadores aqui é aquele que não se arrepende dos seus pecados. São chamados a atenção deles e eles continuam irredutíveis. Eles permanecem no pecado, amam o pecado mais do que ao Senhor Deus. Então, nós devemos deter no caminho dos pecadores, daqueles que pecam e não se arrependem e não se dobram diante do Senhor, não são teimosos, obstinados e não querem se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Nós devemos, então, nos deter no caminho dos pecadores, principalmente os rebeldes. Né? Pois bem, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que significa escarnecedor? É aquele que é a pessoa que zomba de Deus, que ridiculariza as coisas de Deus, daquilo que é santo, faz piada de pastor, de padre, de dízimos, faz piada de tudo, de piadas indecentes, né? E essas pessoas, então, são os escarnecedores. Nós devemos, então, estar assentados na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, então, são essas pessoas que zombam. Zombam de você que é santo, zomba da sua família que é santa, da sua igreja que é santa, e de pastores, de tudo aquilo que é de Deus. A Bíblia inventam piadas e mais piadas. Esses são os escarnecedores. E você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Então, o que você não pode fazer? O que no Salmo 1, então, primeiro, nós estamos vendo a separação. Separação dos instrumentos do diabo que nos afasta de Deus. Então, nós já vimos que a primeira coisa é o quê? Não se deter no caminho dos pecadores. Aqueles que amam a Deus, que amam o pecado. Né? Depois nós vimos que santificação também é não se assentar na roda dos escarnecedores. Né? Então isso nós não devemos fazer. Por quê? Porque são instrumentos que o diabo usa para nos afastar de Deus e dos seus propósitos. Então, santificação é separar-se. Separar-se das pessoas e das coisas que nos afastam de Deus. São usados para nos afastar do mundo, né? Usados pelo mundo, pela natureza carnal pecaminosa. Até mesmo nós precisamos tomar cuidado com nós mesmos, com a nossa natureza carnal pecaminosa, que corrupta o nosso coração mais do que todas as coisas. Devemos então santificar nossa mente, lendo, meditando a palavra, separando nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, propósitos, para que sejam instrumentos de Deus. E santificação também é dedicação a Deus. Pois bem, antes nós vamos ver. Em 1 Coríntios 15, 33, diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, estando no meio dessas pessoas, você que tem o costume de dedicar a Deus, de estar junto com o povo de Deus, de meditar na palavra, de orar, e se você, uma amizade dessas que está te afastando do que Deus tem para a sua vida,
durante o processo de santificação, então você deve estar se afastando, porque ali vai haver más conversações que corrompem os bons costumes do reino de Deus na sua vida. Então agora você pertence ao reino de Deus. E santificação também é dedicação a Deus. Então o versículo 2 é dedicação a Deus. Então santificação é como um avião, precisa de duas asas. Uma é a separação do pecado e tudo aquilo que nos afasta de Deus. A segunda asa para nós voarmos até a presença de Deus e desfrutar do melhor que Ele tem para as nossas vidas é a dedicação a Deus. Dedicação a Deus. Pois bem, no Salmo capítulo 1, no Salmo 1, o primeiro, no versículo 2, está a dedicação. Então a pessoa que se santifica, separou-se do pecado, dos instrumentos que nos levam ao pecado, e também se dedica a Deus. Então ter o prazer na lei do Senhor. Ter o prazer na lei do Senhor. Então o que significa ter o prazer na lei do Senhor? É priorizar em estar lendo e meditando na palavra de Deus. Ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Meditar significa pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, na palavra do Senhor. Né? Degustar. E também colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Então, primeira coisa, tem o prazer na lei do Senhor. E medita, não somente na igreja, na hora dos cultos, das reuniões, mas meditar nela de dia e de noite, a todo tempo. Nós precisamos, o diabo não quer que você leia a Bíblia, que conheça a Bíblia. Porque a Bíblia é uma espada de dois gumes que o vence se nós tivermos no nosso coração. Jesus usou a palavra de Deus para refutar a tentação do diabo, dizendo, está escrito. E numa dessas refutações, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você quer andar no caminho da santificação, leia, medita, degusta na palavra do Senhor de dia e de noite. Significa que você vai ler a Bíblia de dia e de noite, mas vai tê-la no seu coração e meditar, pensar nela. Né? Pensar nela. Então, esta é a atitude de quem anda no caminho da santificação. Pois bem, em Daniel, capítulo 12, versículo 4, agora nós vamos ver o versículo 3. Versículo 3 é o resultado da santificação. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, Deus falando a Daniel, e ele escreveu, sobre as últimas coisas que iriam acontecer nos últimos dias. E uma das coisas que ele disse assim, que no versículo 4 diz assim, e o saber se multiplicará, e a ciência se multiplicará. E nós estamos vendo a ciência se multiplicando a cada dia, cada momento. Mas nós vamos ver no versículo 3 que apesar da ciência se multiplicar, muitas coisas que nós temos que é de Deus, que Deus abençoou, que o homem não consegue fabricar. Uma das coisas é semente. E Deus, então, aqui no Salmo 1, versículo 3, compara a pessoa que anda no caminho de santificação como a árvore plantada junto a ribeiros primeiro de águas. Uma coisa que o homem não consegue inventar é o que? A semente. A árvore vem da semente. Porque Deus abençoa as sementes e as sementes têm a bênção de Deus para se multiplicar. E assim também aqueles que andam no caminho da santificação, tudo que o Senhor coloca nas suas mãos multiplica. Multiplica. Não subtrai, mas multiplica, aumenta. Né? Então, assim também, as sementes da palavra de Deus que está no coração da pessoa, que recebe, que anda no caminho de santificação, então
ele vai fazer de acordo com aquela semente, com aquela palavra, e aquilo, e segundo a orientação de Deus, e aquilo vai multiplicar nas suas mãos. Né? Então, outra coisa que não se consegue inventar pela ciência é este processo entre plantar uma árvore, plantar uma semente de árvore e colher, e ter todo esse processo até na época em que essa árvore vai produzir o fruto. Então, o fruto, como ele é formado, o homem, a ciência não consegue. Assim também, se você anda no caminho de santificação, você planta, vai ter um processo, um período que você vai estar regando, que você vai estar podando, que você vai estar acompanhando essa árvore, e no tempo certo você vai produzir frutos. Você vai plantar e colher, que é algo sobrenatural. É natural e ao mesmo tempo sobrenatural. Então, é a comparação do homem que anda na santificação, que anda no processo de santificação. Vive no natural, mas experimentando o sobrenatural de Deus. Então, fala de corrente de água. Quem anda no caminho da santificação é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Junto a ribeiros de água. Água! A ciência não consegue inventar. Não existe nenhuma ciência para inventar a água. Está no natural, mas acontece que o homem não consegue inventar. Né? Então, você está plantado junto a ribeiros de água. Água que é o símbolo do Espírito Santo. Símbolo da palavra de Deus que te mantém vivo ou viva e mantém produzindo em todos os momentos. Você não está plantado no deserto, mas junto a ribeiros de águas. E você tem acesso ao Espírito Santo de Deus, você tem acesso à palavra de Deus, e você se dedica, se entrega, e então você vai experimentar o sobrenatural de Deus. E ainda mais termina esse versículo: tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque tudo que você fizer, você vai fazer de acordo com a semente da palavra de Deus que gerou dentro de você através da sua dedicação na meditação da palavra de Deus e separação do mundo, separação do pecado. Vai ser uma semente pura, genuína. E você vai então pegar aquela semente, plantar, você vai colocar em prática o que o Senhor fala na sua vida, e você vai ver prosperar na sua vida. Então não é uma prosperidade temporária. Você vai na igreja e faz campanha e tudo mais, e você recebe aquela bênção, que lá são migalhas. Mas o Senhor quer, para aqueles que se santificam, andam no caminho de santificação, dar abundância em todas as áreas. Tudo quanto fizer prosperará. Meus queridos, andemos no caminho da santificação, para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa que planta e colhe, que vê resultados, ora e Deus responde. Você anda em paz, seguro de que há um Deus que cuida de você. Você experimenta, mesmo estando neste mundo no natural, você experimenta o sobrenatural de Deus. Então, faça isto. Seja como um avião e tenha essas duas asas da santificação: separação do pecado e dedicação a Deus. Coloque em prática os seus dons, seus talentos na igreja. Que não é só você ir lá e sentar e ouvir, se encher da palavra de Deus e não colocar em prática. Você vai colocar em prática, tanto na igreja quanto fora da igreja, os seus dons, que são dons espirituais ou ministeriais vindos de Deus, e fora no mundo os dons, os talentos, que são dons naturais que Deus te deu. Ele vai iluminar, vai dirigir os seus passos,
e levar você para aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele vai levar você como um pai. Ele vai te conduzir para o melhor. Que vai te dar alegria, te dar prazer, te dar satisfação. E você vai ser um filho feliz. E Deus, como um pai amoroso, quer que seus filhos sejam felizes, sejam realmente alegres, satisfeitos, plenos de realização. Qual pai que não quer ver o seu filho dessa maneira? E ele dá as dicas da orientação. Ande pelo caminho da santificação. Separe do pecado. Separe-se das pessoas que são usadas para te afastar de Deus, ou das coisas que atormentam o seu coração, que te levam à ansiedade, e se dedica ao Senhor. Se dedica ao Senhor. E Ele então vai te abençoar. E você vai ver o sobrenatural de Deus. As pessoas vão olhar e ver você como uma pessoa bem-aventurada. Que bem-aventurada? Uma pessoa muito feliz, com uma felicidade que está acima dos limites deste mundo que tem apenas momentos felizes. E muitos vão olhar e ver, perceber que vale a pena servir a esse Deus maravilhoso e andar pelos caminhos de santificação. Você está sendo observada, e você está rodeado por uma nuvem de testemunhas, e elas estão então percebendo se vale a pena ou não andar pelo caminho de santificação. E quando elas perceberem aquilo visivelmente na sua vida, elas vão querer saber o que você faz para conquistar as coisas de uma forma definitiva, que te traz alegria, paz, satisfação. Você é um filho, e o filho parece com o pai. Se Deus, o Pai, é santo, também nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Se nós nos manchamos com pecado, nós arrependemos, clamamos pelo sangue de Jesus e voltamos a caminhar pelo caminho da santificação e desfrutarmos do melhor que Deus tem para a nossa vida aqui neste mundo. E também, quando seu coração parar de bater, você vai ver a Deus. Você vai ver a Deus operando de uma forma sobrenatural neste mundo e ver a Deus também na eternidade, quando você partir desta vida para outra. Pode ser agora, pode ser nesse momento. Amém? Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém?